Vamos ler todo o capítulo 14 à medida que nós estivermos fazendo as observações relativas ao livro, apenas fazendo agora algumas recapitulações de tudo que nós vimos até aqui, desde o capítulo 1. Nós percebemos que o Apocalipse tem uma estrutura que se divide em 7. O número 7 está sempre ao longo do livro estabelecendo marcos. Esses marcos, que às vezes são bem explícitos e às vezes são um pouco mais implícitos, dividem o livro e ao mesmo tempo recapitulam a história. Ele não conta uma história que vai do capítulo 1 até o capítulo 22, como se fosse uma história progressiva, uma história linear. Ele conta uma história de forma cíclica. Ele está sempre começando, terminando, recomeçando, terminando outra vez, começando, terminando e assim por diante. Mas a cada vez que ele conta essa história, ele acrescenta novos detalhes e progride em direção ao grande final que está reservado para os últimos capítulos. Que história é essa? É a história da igreja. A história que começa lá na ressurreição de Cristo, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus, a sua subida aos céus, na ordem que ele deu à igreja para pregar o evangelho em todo o mundo, e nas perseguições que decorrem disso ao longo de toda a história da igreja, até a segunda vinda de Jesus, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Essa é a história que ele conta, a história da igreja vencedora, da igreja invencível, como o próprio Cristo disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A igreja que é vitoriosa, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, das mortes inclusive, porque muitos cristãos, já no primeiro século e ao longo de todos os séculos, têm morrido pela causa de Cristo, ou têm sido perseguidos de tantas maneiras. As tentações que são permitidas por parte de Satanás, autorizadas por Deus, mas que são permitidas para que justamente Satanás tente a igreja, persiga a igreja, para que no final o Senhor Jesus, no seu retorno em glória, traga o futuro, a realidade do futuro para o nosso mundo, para a nossa época. Então, até aqui, até o capítulo 14, nós vemos 4 dessas grandes divisões. Só para relembrar, dos capítulos 1 até o 3, nós temos a visão de Cristo glorificado e 7 cartas para 7 igrejas. Aí está o primeiro 7. Cristo aparece para João em Pátimos, se revela para ele como glorioso, como vencedor da morte, como o soberano do universo, o soberano dos reis da terra, e diz, escreve 7 igrejas para 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Então vem 7 pequenas igrejas trazendo consolo, trazendo correções, trazendo informações de Deus para o mundo. Isso vale para o passado, isso vale para o presente, isso vale para o futuro. Apocalipse se aplica a toda a história da igreja, não só ao passado, não só ao futuro, mas ao passado, ao presente, ao futuro. Depois dos capítulos 4 até o final do capítulo 7, a cena muda para o céu, onde o Senhor Jesus é recebido lá no trono de Deus e é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após sua vitória na cruz, após sua ascensão, ele chega lá no céu e é coroado, recebe um livro da mão direita de Deus. Esse livro tem 7 selos. Aí está o segundo 7, a segunda série de 7. À medida que Jesus, então, abre os selos, vai abrindo este livro, ele vai liberando os decretos, os desígnios de Deus para toda a história da igreja, desde o começo da ordem de pregar o evangelho a todo mundo, que é o cavaleiro branco, até o juízo final, que está lá no 6º selo. E o 7º selo é só um recomeço da história. Ele narra apenas um silêncio no céu, que é justamente o que dá início à terceira série de 7 do Apocalipse, que está no início do capítulo 8, no versículo 2, e vai até o final do capítulo 11. Ele descreve o quê? As 7 trombetas de juízo
e o testemunho da igreja diante do mundo. Sempre tem isso, uma série de 7 e alguma coisa que está acontecendo durante esses 7. A primeira série de 7, 7 cartas para 7 igrejas e a visão do Cristo glorificado. A segunda série de 7, 7 selos, mas depois da coroação de Cristo nos céus. Terceira série de 7, as 7 trombetas. E durante elas também o testemunho da igreja no mundo. A igreja tendo que testemunhar do Evangelho e do Cristo na terra. E aí, nos capítulos 12 a 14, que nós temos a quarta grande divisão, que é a central na série de 7. Por isso também ela é a mais importante de todas elas, no sentido de que ela resume a história inteira de uma forma mais completa. Nós temos então a visão daquela batalha celeste do dragão que persegue a mulher, mas a mulher dá à luz o filho varão, que é Jesus Cristo. O filho varão volta aos céus vitorioso e expulsa o dragão dos céus. Ao expulsar o dragão, que é Satanás, ou seja, retira dele o poder de acusação, o poder de apontar para os defeitos, para os pecados do povo de Deus e exigir condenação. Ele não pode mais fazer isso. Ele então é expulso para a terra. Quando ele desce à terra, furioso, porque ele perdeu, ele teve sua maior derrota, e essa derrota é irreversível, então o dragão chama 2 aliados aqui neste mundo, para perseguir essa igreja que ele odeia. Ele chama a besta que surge do mar, no capítulo 13, e depois a besta que surge da terra. A do mar, representando o poder perseguidor dos impérios. Lá nos dias de João, o Império Romano. Em toda a história, toda a organização humana que está sempre contra Deus. Todo o poderio humano, político, militar, econômico, que está sempre contra Deus. E que tenta com isso obrigar a igreja a ser infiel a Deus. A segunda besta, a da terra, representando a falsa religião. O poder corruptor da religião falsa, que é sedutor, que opera sinais, prodígios, mas que engana. Por quê? Porque apregoa um falso evangelho, não o verdadeiro, não o do Cristo crucificado. E esta falsa religião, unida à primeira besta, que é o poder econômico, militar, político, impõe sobre todo mundo uma marca. Quem recebe a marca tem privilégios perante o mundo. Quem não recebe a marca tem sérios problemas diante do mundo. É restrito, não pode mais desempenhar livremente suas funções. Vai sendo excluído da sociedade, vai ficando de lado. E assim impõe-se o grande teste para a igreja. Ela é fiel a quem? Ao Cordeiro ou ao mundo? Receber a marca da besta é viver o padrão mundano. É fazer aquilo que o mundo apregoa como certo, como correto. Quem faz isso tem vantagens no mundo. Quem não faz isso sofre perdas, restrições perante o mundo. E aí, aquele que se deixa marcar, por sua vez, reconhece estar fora da igreja de Deus. Porque todos são marcados, todos, neste mundo. Uns recebem a marca do mundo, a marca da besta. Outros recebem a marca de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um vive, tem que viver, em respeito a essa marca que tem. Depois disso, então, agora, nessa quarta sessão, vai iniciar a próxima série de 7. São 7 vozes. 7 vozes celestes. 7 pronunciamentos celestes. Que apregoam, basicamente, as razões da vitória da igreja e, ao mesmo tempo, as punições destinadas àqueles que são marcados com a marca da besta.
O verso 1 do capítulo 14 diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi, olha aí, uma voz do céu, é a primeira dessa série de 7, uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. As 7 vozes são 7 anúncios para os vencedores da besta. 7 anúncios para aqueles que venceram, que não se deixaram marcar pela marca da besta. Esses, em primeiro lugar, o primeiro anúncio é dito a eles que é a marca de Deus que garante a vitória deles. Veja, o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, diz aqui, e com ele estão lá 144.000 que têm na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. O 666 era uma marca na fronte e na mão. Todos os adoradores da besta têm esta marca, que não é uma marca visível, não é uma marca literal, é apenas um símbolo de uma vida mundana, de uma vida que segue os padrões deste mundo. Aqui nós temos pessoas com outro padrão, pessoas com outra marca, que por sua vez, decididamente, seguem outro padrão de vida. Simbolicamente, ele descreve esses 144.000 que já foram citados em ciclos anteriores do Apocalipse como sendo os escolhidos dentre o mundo, 12.000 de cada tribo de Israel, representando, portanto, aquela igreja dos eleitos, a igreja dos escolhidos de Deus. Não é um número literal. Não se pode pensar em 144.000 literalmente falando. Os números do Apocalipse são todos simbólicos. Eles apontam para uma realidade que os transcende. Então, apenas quer dizer que há um número X, um número fixo, um número exato, que só Deus conhece, o número de todos os verdadeiros salvos em toda a história de Deus. E esses recebem a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que é o inspirador do livro, embora no texto ele não seja aqui nominado. O fato é que estes que recebem a marca de Deus são aqueles que recebem um cântico novo, diz o texto. Foi ensinado a eles. O resto do mundo não pôde aprender esse cântico. Mas eles sim, lhes foi ensinado esse cântico. Ou seja, o regente celeste ensina a este grande coral de salvos um cântico novo. Esse cântico, na verdade, é o cântico de salvação. É o cântico dos vitoriosos, daqueles que atravessaram a tribulação, passaram pelos testes e, ao final, foram aprovados por Deus. Eles foram os que, segundo o texto diz aqui no verso 3, foram comprados da terra. O Senhor Jesus veio aqui para fazer uma compra. Ele pagou o preço de um povo. Ele não pagou o preço dos pecados do mundo inteiro. Senão, o mundo inteiro seria salvo. Ele pagou, ele comprou da terra um povo. Esse povo tem um número limitado, específico, que só ele, só Deus conhece. Aqui, simbolicamente, esses são descritos como aqueles, no verso 4, que não se macularam com mulheres, porque são
castos. É preciso entender o simbolismo da passagem. Até porque, em lugar algum na Bíblia, nós encontramos algum tipo de condenação divina ao casamento. Ao contrário, o casamento está na própria ordem da criação. O casamento é algo que glorifica, que dignifica a Deus. Portanto, o Senhor não considera uma classe especial de homens que não se relacionaram com mulheres e que ficaram castos, que ficaram solteiros a vida inteira, como se isso fosse uma classe superior. Nós temos que pensar aqui em outro sentido, que é o sentido de que a igreja do Senhor é representada perante Ele como uma noiva. Essa noiva precisa ser casta. Essa noiva precisa ser virgem. Então, o simbolismo é o mesmo. Quando ele diz, esses são castos, ele está descrevendo a igreja como uma noiva, como uma virgem que se apresenta pura, sem mácula perante o Senhor. Mas é preciso lembrar que ela não tem essa característica por si mesma, inerente. Ela tem isso porque ela foi comprada, porque ela foi resgatada. Então, foi o próprio noivo que a purificou. Foi o próprio noivo que a limpou. Ela não era pura por si mesma, mas o noivo é que a purificou através do seu próprio sangue. O texto continua dizendo que esses são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os redimidos, mais uma vez a palavra comprado. Aqueles que estão com o Cordeiro, aqueles que seguem o Cordeiro, são os discípulos. Ninguém pode pertencer a Cristo, se não anda com Ele. É preciso acompanhá-lo e falar, por onde quer que vá, Ele é o chefe, Ele é o líder, Ele é o mestre, todos o acompanham. E acompanham carregando a cruz, não é? Porque o Cordeiro é aquele que carrega a cruz. O Senhor disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso, eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias vem aquele termo, às vezes utilizado para farinha, para quando se faz pão, e aí você tem aquela primeira massa, preparado, especial. A igreja tem o sentido de que ela, do mundo, é as primícias para Deus. É a parte melhor, é a parte mais nobre, é a parte que o Senhor mesmo resgatou para si. E o verso 5 atesta os aspectos práticos dessas pessoas. Não tem mentira na boca deles. Não tem mácula. Não vive uma vida falsa. Não vive uma vida de aparência. Não apenas parecem discípulos, são. Não apenas se fazem passar diante dos homens, eles são de fato. Não há mentira na sua boca, eles não têm mácula. O primeiro anúncio, a primeira grande voz, portanto, descreve a vitória daqueles que são marcados por Deus. Depois de todo o tumulto do capítulo 13, de toda a perseguição das duas bestas, de toda a fúria do dragão, aqui está a igreja incólume, salva, guardada, garantida por Cristo Jesus. O segundo anúncio está nos versículos 6 e 7, que diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, aí está a segunda referência a uma grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O segundo anúncio desta quarta série de 7 em Apocalipse aponta para algo que todas as 7 sessões apontam, o Evangelho. O valor, o poder, a vitória, a dignidade do Evangelho. A boa notícia de Deus para o mundo. Aqui ele é chamado de o Evangelho eterno. Simbolicamente, um anjo voa pelo meio do céu e ele tem o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Nós sabemos
que não foi delegado aos anjos a tarefa de pregar o Evangelho. Por isso, todo o Apocalipse tem que ser visto em seu simbolismo. Se a gente interpreta literalmente as coisas, nós colocamos a Bíblia contra ela mesma. Claro que os anjos não são comissionados a pregar o Evangelho, mas esse anjo que emblematicamente voa pelo céu, tendo esse Evangelho, ele está dando destaque ao Evangelho. Assim como no primeiro selo da segunda série de 7, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, saiu um cavaleiro branco, vitorioso e para vencer. E aquele cavaleiro representava a vitória do Evangelho em todo o mundo durante a história da igreja. Representava aquela frase de Jesus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui também, mais uma vez, a dignidade do Evangelho é descrita com essa palavra, eterno. Um Evangelho eterno. Um Evangelho que não começa, de certo modo, com a vinda de Jesus. Ele se consuma com a vinda de Jesus. O Evangelho começa em Gênesis 3,15. Quando após o pecado do ser humano, o Senhor prometeu uma libertação. O Senhor prometeu salvação ao seu povo. A salvação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é pelo Evangelho, é pela graça. Aquele entendimento de Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça, é um entendimento equivocado a respeito da palavra de Deus. A palavra de ordem da Bíblia é graça, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de ordem da Bíblia é Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Porque no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Salvador que viria e que consumaria os sacrifícios que eles realizavam diariamente no templo. E no Novo Testamento nós somos salvos pelo Salvador que já veio e que já derramou seu sangue na cruz do Calvário. Esse é o coração do Evangelho eterno. Um Evangelho que tem que ser pregado. A missão da igreja é pregar este Evangelho. A missão da igreja é advertir aos homens. Observe a grande voz dizendo algo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O Evangelho tem esse poder de comover os homens, de produzir comoção nas pessoas, anunciando o que elas devem fazer. Porque se não fizerem, receberão o juízo de Deus. Por isso, o Evangelho, ao mesmo tempo, é uma oferta de salvação, também é um anúncio de condenação. Porque todo aquele que rejeita o Evangelho está antecipadamente condenado, sem qualquer outra possibilidade de salvação. O Evangelho quer trazer o mundo aos pés de Deus. Por isso diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O Evangelho veio para reconduzir, realocar o mundo ao seu lugar, aos pés de Deus, como adorador de Deus. Quem não adora a Deus não foi tocado, não foi alcançado pelo Evangelho. E por sua vez, quem foi alcançado pelo Evangelho se torna um adorador do Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Então vem a terceira voz no verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo desta série de 3 anjos que anunciam aqui dos versículos 6, 7, 8 e 9. Porém, a voz já é a terceira, o que nós temos lá no início, a primeira, a grande voz. Então, embora ele diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, mas a voz já é a terceira, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Como é bem próprio do Apocalipse, nas sessões que ele recapitula aquela grande história da igreja, em alguns momentos ele está recapitulando o que ele já disse. Mas em outros, como é esse o caso, ele está antecipando o que ele vai dizer.
Ele ainda não nos explicou o que é essa Babilônia. Não nos disse ainda com detalhes o que é essa cidade, qual é o significado dela. Mas ele já antecipa a história dizendo: ela vai cair. Ela está destinada a cair. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber, ele diz, a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, na verdade, é o terceiro dos grandes aliados do dragão que surge em Apocalipse. O dragão tem 3 poderosos aliados para perseguir, para seduzir, para tentar a igreja. O primeiro aliado, a besta do mar. Segundo aliado, a besta da terra. Terceiro aliado, Babilônia. Nas próximas sessões, ele vai descrever com detalhes quem é, o que é e como cai essa Babilônia. Mas de cara já existe a garantia: ela vai cair. Quem é Babilônia? Nós veremos no futuro, nas próximas mensagens, quando trabalharmos os textos referentes, mas como ele antecipa, podemos também dar uma breve antecipação. Babilônia, na verdade, é o mundo em sua valência prazerosa. Primeira besta, o poder, a força, a imposição que vem dos governos, do poder político, econômico, militar, esse lado da humanidade. A segunda besta, o poder religioso. Ela parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, é a falsa religião, a sedutora falsa religião, que faz os homens confiarem em ensinamentos falsos e desse modo se desviarem da graça do Senhor, mas pensam que estão bem, que estão certos, porque são religiosos, porque estão seguindo esta ou aquela religião. E o terceiro aliado aqui é o mundo em sua valência atrativa, prazerosa. Quando ele descrever mais para frente em detalhes Babilônia, ele vai apontar para os aspectos refinados da vida. Ele vai apontar para aqueles aspectos que são apetitosos, que são atrativos, que apetecem os desejos humanos. Quase sempre apontando para as coisas mais refinadas da terra. Então é mais ou menos assim. O dragão usa um desses 3, ou os 3, às vezes, para enganar as pessoas. Quem não cede diante da ameaça da primeira besta, cede diante da sedução religiosa da segunda. Quem não cede nem na primeira nem na segunda, se entrega aos prazeres refinados, prometidos pelo mundo. Por isso, a igreja se vê diante desta tão terrível batalha e precisa resistir a essas 3 frentes de guerra, a essas 3 frentes de batalha, que todos nós, como igreja e como indivíduos, estamos frequentemente sendo alvos dessas 3 frentes de batalha. Mas o anúncio esperançoso já diz: caiu, nem levantou ainda, já caiu. Tenha certeza disso. Esse inimigo também cairá na manifestação da glória do nosso Senhor. O quarto anúncio é um anúncio específico para descrever a punição daqueles que foram marcados pela besta. Seguiu-se a estes, diz o versículo 9, outro anjo, o terceiro, embora a voz já seja a quarta, dizendo, olha aí, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do
cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O quarto anúncio, a quarta voz do céu, a quarta grande voz aqui, anuncia a punição. A punição daqueles que foram adorados ou adoradores da besta. E o texto, então, simbolicamente descreve eles bebendo de um cálice, diz o verso 10. É o cálice do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, cálice da sua ira. A figura aqui, meus irmãos, é a seguinte: o vinho, na antiguidade, era um vinho muito forte, geralmente. Não havia ainda técnicas de refinamento, tornar o vinho mais suave, ele era muito forte. Então as pessoas, para poderem beber desse vinho, normalmente misturavam com água. Veja que o próprio apóstolo Paulo, quando pede para Timóteo beber um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades de estômago que Timóteo possuía, ele diz, um pouco de vinho misturado com água. Essa água tornava o vinho mais tragável, digamos assim, não tão forte, não tão difícil de engolir. A figura aqui de um cálice sem mistura dá a ideia então de uma punição completa, total, sem nenhum atenuante. Não vai ter alívio. É a punição máxima. Hoje, neste mundo, Deus demonstra simultaneamente ira e graça. A Bíblia diz que Deus mostra a sua ira dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, lá em Romanos 1, 18, 19. Pois bem, por um lado, a ira de Deus já está sendo demonstrada nesse mundo, mas não é uma ira plena, não é uma ira pura, é uma ira misturada com graça comum, não só graça especial, que é a graça salvadora, mas também graça comum, no sentido de que Deus manda sol, chuva, para bons, para maus, no sentido de que Deus não está derramando toda a sua punição sobre os pecadores. Ao contrário, Ele ainda é longânimo, Ele ainda é paciencioso com os seres humanos. Então, o cálice da ira que é hoje bebido no mundo é um cálice misturado, atenuado, enfraquecido, com elementos de graça, elementos de misericórdia de Deus. Mas isto aqui diz respeito a um cálice 100% ira. 100%. Não há o elemento atenuador. Não há um pouquinho de água nesse vinho. Ele é puro, ele é total, ele é completo. Essa é a punição do lago de fogo, do lago que arde com fogo e enxofre. Note que o texto inclusive diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre. Ele não antecipou ainda o lago, ele vai explicar sobre esse lago de fogo e enxofre lá no final do livro. Mas agora já disse aqui, fogo e enxofre. Obviamente que também isso é simbólico. Não se deve esperar um lago verdadeiro com fogo, com enxofre, mas deve-se esperar o tormento que esses elementos simbolizam. Trazem à nossa mente uma ira total, uma ira completa e eterna. O verso 11 diz, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não há alívio, não há interrupção. É pelos séculos dos séculos. Olha a descrição, não tem descanso algum. Nunca. Nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Muitas pessoas não temem o inferno, o lago de fogo. Pensam que talvez não será tão ruim,
Eu vejo de vez em quando as piadinhas por aí, né, escrevendo que o inferno até tem uma coisa de bom, que tem uma coisa de vantajoso. Ilusão. Total ilusão. A descrição é do mais puro, do mais completo, do mais absoluto desespero. Sem descanso, sem folga, sem interrupção, sem pausa, pelos séculos dos séculos. Trocar uma vida aqui, uns poucos dias talvez de prazeres em Babilônia, por uma eternidade. Mau negócio. Péssimo negócio. Mas tantos têm vivido sua vida aqui, se esquecendo destes séculos dos séculos. E por isso o versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos. No sentido de dizer, entendeu por que vale a pena aguentar? Entendeu por que vale a pena suportar todas as pancadas que vierem deste mundo? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entendeu por que vale a pena? Porque você estará livre disso. Porque você estará livre dessa fumaça, desse tormento que sobe pelos séculos dos séculos. Entendeu por que vale a pena? Se algum de nós experimentasse um pouquinho mesmo desse lago de fogo, nós entenderíamos de fato, completamente, por que vale a pena. Mas não precisamos e não iremos experimentar. Confiemos então na palavra, no que está escrito, no que está revelado e por que vale a pena perseverar até o fim. E suportar o que tiver que suportar deste mundo. Por outro lado, o versículo 13 enaltece a morte dos santos. A quinta das vozes celestes, das grandes vozes celestes, diz o verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui está a perseverança, ele disse. Aqui está o porquê vale a pena sofrer privações neste mundo. Aqui está porque vale a pena morrer, se for preciso, para manter a fidelidade a Cristo. Ele diz, porque um martírio não fica sem recompensa. Um dos assuntos que João está sempre tratando em todas as 7 vezes que ele conta esta grande história em Apocalipse, é a situação dos mortos. Ele está sempre voltando a ela. Ele disse, por exemplo, lá no 5º selo daquele livro que Jesus abriu, que está na segunda dessa contagem de João, ele diz que ele viu as almas dos decapitados debaixo do altar nos céus, vestidos de vestiduras brancas, e clamavam a Deus dizendo, até quando, Senhor soberano, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra, dos que nos mataram? Foi dito a elas que repousassem um pouco mais, até que se completasse o número dos servos, dos conservos, que também iam ser mortos, como aquelas pessoas foram. E aqui ele diz, sim, aqueles que morrem, aqueles que pagam o preço de uma vida por Cristo, mesmo que o preço seja a morte, saibam de uma coisa, são bem-aventurados. Ele dá 7 bem-aventuranças no livro. E essa bem-aventurança central aqui é justamente para os mártires, para aqueles que morrem no Senhor. Os que morrem no Senhor. Talvez não se aplique apenas àqueles que são
mortos diretamente, decapitados, como aqueles lá do quinto selo. Talvez não se aplique àqueles que vão a tribunais romanos e foram executados, mas também se aplique àqueles que morrem em Cristo. No sentido de que, até o fim, até o último dia, até o último suspiro, eles continuam em Cristo, apesar das privações, das restrições, das provações, das tentações, das perseguições. Isso também é ser um mártir por Cristo. Isso também é ser uma testemunha até o fim, até o último instante, até o último momento. E aí recebem a promessa da recompensa, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Porém, não é só descanso, é uma expectativa de recompensa, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, sobe com eles, até lá na presença de Deus, as suas obras, aquilo que fizeram, não para serem salvos, porque ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo pela fé, pela graça, mas aquilo que fizeram porque eram salvos. E porque sendo salvos, viver uma vida vibrante para Deus, viver uma vida plena para Deus, tanto no sentido de rejeitar o pecado, rejeitar as propostas do mundo, quanto no sentido de fazer, efetuar, pregar o evangelho que tem que ser pregado, e testemunhar com obras e com palavras da glória de Cristo. Esses, a conta celeste deles está garantida, esta é a ideia. A conta celeste está garantida, ninguém vai mexer no seu patrimônio. Naquele tesouro lá que Jesus disse que valia a pena ser acumulado. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça ferrugem, corrói, o ladrão rouba. Acumuleis para vós outros tesouros nos céus. Esse é o tesouro, essas são as obras que acompanham, esses são os valores que o Senhor reserva para os seus, lá naquele lugar onde traça, ferrugem, ladrão. Nenhum desses aspectos podem ameaçar. O sexto anúncio é o anúncio do ato divino final, de recolher o trigo. Agora, as duas vozes finais aqui, a sexta e a sétima, vão estabelecer um contraste entre o trigo recolhido e as uvas esmagadas. Isso é uma figura dupla daquilo que provavelmente o João Batista já havia anunciado a respeito da missão de Jesus. Ele falou, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vai fazer o seguinte, duas coisas. Vai recolher o trigo no seu celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Então, ao mesmo tempo em que ele salva os seus, ele destrói aqueles que não lhe pertencem. O sexto anúncio celeste mostra o recolher do trigo. O sétimo mostra o esmagar das uvas. Olhei, diz o versículo 14, e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, assim como a figura também de João, capítulo 4, em que Jesus diz, olha os campos que já estão brancos, prontos para a colheita, lá também significava o povo eleito que estava preparado para ser salvo. Aqui, portanto, eu interpreto essa figura como sendo aquele momento final em que Cristo retira a sua igreja do mundo. Então nós teríamos aqui uma menção àquilo que Paulo descreve nas suas cartas, especialmente aos Tessalonicenses, o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus retirando a sua igreja do mundo.
porque depois que ele retirar, vem o esmagar das uvas, vem a destruição dos ímpios, dos perversos. Assim, o arrebatamento nunca é no começo, nunca é uma ideia pré-tribulacionista. É sempre depois da tribulação, é sempre depois da provação, depois de enfrentar os inimigos, depois de ser testado, depois de enfrentar o mal. Aí, passou no teste, venceu, morreu até mesmo, como é o caso aqui da quinta voz. Então chega a hora do Senhor recolher a sua igreja. Uma figura que vem do Antigo Testamento, do arrebatamento, é a figura de Deus mandando seus anjos retirarem Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Os anjos descem às cidades da campina e os anjos vão lá e retiram a família de Ló. Pegam pela mão, não queriam sair, e os levam para fora da cidade. Assim que eles estão fora da cidade, chove fogo e enxofre sobre as cidades da campina. Portanto, o arrebatamento da igreja não é Deus livrando a igreja da tribulação, não é Deus livrando a igreja da perseguição do mundo, é Deus livrando a igreja do seu juízo sobre o mundo. É Deus retirando a igreja antes que Ele destrua tudo o mais. Para não destruir a sua igreja com o mundo, Ele a retira antes. Ele não retira a igreja para não ser perseguida. A igreja precisa ser perseguida. Está no script, está no plano de Deus, que ela seja perseguida. Porque isso é um teste para a fé verdadeira, mas não está no plano. Que ela seja destruída com o mundo nos flagelos de Deus. Portanto, o arrebatamento acontece antes que Deus derrame os flagelos dele sobre o mundo. Então, o anjo aqui, que provavelmente simboliza o próprio Cristo, tendo uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada, ele ceifa, ele retira o trigo da terra, retira os seus frutos preciosos para armazenar no seu grande celeiro. Mas aí vem a parte final. A sétima grande voz anuncia a destruição deste mundo. Diz o verso 17: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz, aí está a sétima vez a menção de uma voz celeste, ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A figura final é a figura do esmagar das uvas, que o texto diz, estão amadurecidas, no sentido de dizer, a iniquidade do mundo chegou no teto. É uma figura do Antigo Testamento de quando a plenitude do mal alcança o seu nível máximo, então Deus reage, então Deus vinga, então Deus destrói. Aqui, o sentido é esse. Deus permitiu, está permitindo, permitirá que o mal cresça na sociedade, até chegar no último nível, no último limite. Isso significa tempos de impiedade cada vez maiores, tempos de lascívia, tempos de perversões, tempos de violência, tempos de pecado aflorando cada vez mais em todo o mundo, até que fique maduro, até que chegue ao ponto máximo do mal. Então chegará a hora das uvas serem colhidas. Elas são colhidas, mas não são recolhidas, elas são jogadas no lagar. O lagar era aquele grande, um recipiente enorme em que se jogavam lá dentro as uvas para que as pessoas pisassem. E ao pisar, saía o suco para então produzir depois o vinho. Aqui no sistema bem primitivo,
de realizar, de extrair o vinho da uva para depois ser fermentado. Aqui, simbolicamente, essas uvas que são os ímpios, é o mundo em sua maldade e perversão, então é lançado nesse lagar e o Senhor pisa. A figura do cavaleiro do capítulo 19, quando na sexta sessão ele descrever, diz que ele pisa o lagar da fúria, da cólera do Deus Todo-Poderoso. Então é o próprio Cristo esmagando todos os seus inimigos de uma forma total e assombrosa. O texto diz, corre sangue. Esmaga a uva, mas corre sangue. Você percebe o simbolismo? Você não deve pensar em uvas. Você tem que pensar em pessoas. O sangue corre até a altura dos freios dos cavalos. Numa distância de milhares de quilômetros. Uma coisa absolutamente assombrosa. É claro que é simbólica, não é? Ninguém está querendo imaginar isso de forma literal, ou não deveria, pelo menos, tentar imaginar isso de forma literal, mas perceber uma completa e total destruição deste mundo. E assim finaliza a quarta, a maior das sessões, né, recapitulativas aqui do Apocalipse. E o que aprendemos com essa grande quarta sessão, né, desde o capítulo 12 até aqui, aprendemos que o nosso Deus reina, que Cristo venceu, triunfou sobre Satanás, o expulsou do céu, precipitou a terra. E aí está a explicação da fúria dele e por que ele, o dragão, Satanás, persegue a igreja com seus 3 aliados. A primeira besta, a segunda besta e Babilônia, que já é aqui pré-anunciada e também anunciada a sua queda. Ao mesmo tempo, a igreja, no meio de toda essa turbulência, tribulação, precisa se manter pura, santa, casta. Diante da prostituição do mundo, ela tem que se manter pura, santa, casta. Ao mesmo tempo, a igreja precisa pregar o evangelho para um mundo que não quer ouvir o evangelho, mas ela tem que pregar esse evangelho confiando no poder de Deus, confiando na intervenção dos céus na terra. Enquanto isso, se preciso for, ela resiste às marcas da besta, ela sucumbe e morre se for necessário pela causa de Cristo, mas ao mesmo tempo ela sobe e as suas obras o acompanham, ela está garantida a sua conta celeste acumulada por tudo que ela faz aqui na terra. E finalmente, chegará o dia quando o Senhor recolherá o trigo no seu celeiro, mas pisará as uvas no lagar da ira de Deus. Por tudo isso, nós aprendemos que vale a pena ser crente e vale a pena ser fiel a Deus. Agora, é muito perigoso ser um crente mentiroso. É muito sério, é muito arriscado. Por quê? Porque está correndo o risco de enfrentar o lagar da ira. Porque está correndo o risco de enfrentar e beber o cálice sem mistura pelos séculos dos séculos, sem descanso. É muito perigoso ser ímpio e muito perigoso ser um falso crente. Mas é recompensador perseverar. Aqui está a perseverança dos santos. A certeza do reino vindouro, a certeza da vitória de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.